Boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente à OAB, à Caixa de Assistência de Santa Catarina e à ESA, e agradecer também e parabenizar por todos esses eventos patrocinados por essas três entidades e também por propiciar nesse mês da advocacia esse enriquecimento técnico aqui a todos nós advogados. Dentro dessa programação do mês da advocacia, nós temos hoje um debate sobre audiências telepresenciais, um caminho sem volta. Nós temos discutido aqui em Santa Catarina já há algum tempo, desde do isolamento social e do fechamento do atendimento presencial, um debate muito grande sobre a viabilidade, a segurança jurídica, a legalidade das audiências de instrução, principalmente, e como que nós podemos participar efetivamente, ensinar ou propiciar aos nossos clientes mecanismos de participação efetiva nessas audiências e, obviamente, a questão das prerrogativas da advocacia, que também podem ser questionadas ou colocadas à prova diante desse novo cenário. E hoje nós temos aqui um grupo bastante heterogêneo de opiniões, dois colegas advogados aqui de Santa Catarina, conselheiros estaduais da OAB, a doutora Rosemary e o doutor Rafael, o doutor Mauro Schiavi, magistrado da 2ª Região, e o doutor Alex Sarkis, que é conselheiro federal pela OAB de Rondônia e que atua aí na Comissão Nacional das Prerrogativas da Advocacia. Então, dando início desde já, em observância ao nosso tempo hoje, eu vou passar a palavra ao doutor Mauro Schiavi, que é juiz titular da 19ª Vara Trabalhista de São Paulo, doutor e mestre pela PUC de São Paulo. O doutor Mauro Schiavi vai nos falar sobre o ponto de vista legal dessas audiências de instrução. Doutor Mauro, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos, a todas aqui presentes, todos que estão assistindo, é uma alegria estar aqui. Confesso que eu acabei de sair de uma audiência por videoconferência, né? E, enfim, né? Estamos aqui para discutir o tema também, né? Agradecer aqui ao OAB, à ESA de Santa Catarina, agradecer à doutora Gianca pelo convite, né? Cumprimentar os colegas aqui da mesa, eu enxergo aqui o doutor Rafael, Alex, doutor Gustavo, doutora Rosemary, e, enfim, né? Eu vou direto ao ponto, porque o tempo é curto, né? Fui informado que o tempo é de 20 minutos e vou tecer aqui alguns comentários gerais. Evidentemente, o tema é muito amplo, o tema é muito discutido, mas alguns aspectos são importantes quando se fala em atos processuais por videoconferência e também as audiências, né? Já focado para o processo trabalhista, né? O processo do trabalho é um processo de audiência, e nós sabemos que a audiência é um ato formal, é um ato solene, e o processo do trabalho se desenrola numa audiência, em que os principais atos são praticados, a apresentação da defesa, as tentativas de conciliação e a produção de provas. Nós sabemos que a audiência, ela tem, como gostam de dizer os ministros do Supremo, ela tem uma liturgia, né? Ela tem o local apropriado, ela tem as vestimentas, ela tem os móveis, ela tem, enfim, tudo tem uma atmosfera que contribui para uma solenidade, uma seriedade maior nesse ato processual. Nós sabemos também que as audiências presenciais, elas têm um fator humano importante, né? Não só a palavra falada, mas os gestos, o comportamento, tudo é avaliado, né? Até mesmo as pessoas têm um comportamento diferente quando entram numa sala de audiência. Muitas vezes a pulsação aumenta, muitas vezes há uma variação de humor, enfim, a audiência presencial tem todos os seus aspectos, principalmente o local de realização, que me parece algo muito importante. Nós estamos num momento de isolamento, um momento em que as audiências presenciais estão paralisadas. Estamos trabalhando com audiências remotas, audiências por videoconferência,
e de uma forma ainda experimental, de uma forma ainda precária, de uma forma que não é a ideal, mas estamos trabalhando. Não podemos deixar de esquecer que, nesse momento, o acesso à justiça fala mais alto, mesmo com todas as vicissitudes, com todos os problemas que nós estamos enfrentando nessas audiências por vídeo. Me parece que a realização é importante, me parece que a realização de audiências nesse momento significa acesso à justiça, significa que a Justiça do Trabalho está de portas abertas. Agora, temos que tomar um certo cuidado, porque, assim como realizar audiências significa acesso à justiça, nesse momento, não realizar também, né? Também significa acesso à justiça. Nós que somos da Justiça do Trabalho, nós sempre temos essa impressão que, se não há audiência, o processo não caminha. E, de certa forma, a audiência tem uma importância significativa na movimentação do processo e, efetivamente, no próprio funcionamento da Justiça do Trabalho, porque os atos acontecem em audiência. E essa reunião, essa conversa, essa tratativa, as propostas de conciliação, o saneamento do processo, a determinação de provas, normalmente tudo isso acontece na própria audiência. Então, me parece que a realização de audiências é algo significativo nesse momento. Agora, nós sabemos também que o nosso processo trabalhista é um processo de provas, né? E ainda dependemos muito de provas orais, de provas que são produzidas em audiência e que agora estão sendo produzidas em audiências por videoconferência. Até que ponto isso viola as garantias constitucionais? Até que ponto isso viola os princípios da Constituição, os princípios processuais? Eu não sei exatamente o que se passa aí em Santa Catarina, né? Mas eu tenho conversado com muitos colegas aí, amigos, advogados aí pelo Brasil e também em São Paulo. Aqui em São Paulo há uma resistência muito grande em realização de audiências por videoconferência, audiências e colheita de provas, né? Acredito que em todos os lugares do Brasil essa resistência é muito grande, e isso até vai forçar o retorno das audiências presenciais até de forma mais rápida. Mas, sem dúvida, que a audiência por videoconferência, nesse momento, a audiência de colheita de provas, ela não tem a confiança, não tem a previsibilidade, não tem um procedimento específico, e tudo isso gera uma desconfiança grande dos advogados, porque nós sabemos que processo ele tem que ser algo previsto em lei, pelo menos os seus atos, embora as regras processuais possam ser interpretadas, elas têm que estar previstas em lei, o procedimento ele tem que ser um procedimento previsível, um procedimento justo e, principalmente, um procedimento que propicie às partes igualdade de oportunidades, paridade de armas. A partir do momento que a Constituição e as leis processuais asseguram o devido processo legal, um procedimento previsível, um procedimento equilibrado, um procedimento em que há confiança, muito se questiona sobre a audiência por videoconferência, porque nós não temos um procedimento dessas audiências, nós não temos procedimento de aplicação de penalidades, nós não temos procedimento de que forma a testemunha será ouvida, se ela será ouvida de pé, sentada, se ela será ouvida na sua casa, dentro do escritório do advogado, dentro da sala da diretoria, se é possível gravar essas audiências e, por exemplo, colocar com publicidade ampla no YouTube. Isso é uma questão muito interessante. Até mesmo a transmissão da audiência em tempo real, que fala o CPC, né? A transmissão da audiência em tempo real pode violar o princípio da incomunicabilidade da prova, das testemunhas.
Em que local uma testemunha vai aguardar o depoimento da outra? Como que nós vamos garantir as prerrogativas processuais e, principalmente, o contraditório? Então, tudo isso gera uma desconfiança muito grande. E essa desconfiança normalmente leva muitos advogados a não querer realizar audiência por videoconferência, porque não confia no procedimento e, muitas vezes, esse procedimento pode violar o princípio da isonomia, da paridade das armas. É bem verdade que a audiência por videoconferência, e aí nós entramos naqueles regulamentos do CNJ, do próprio TST, mas o CPC regulamenta a oitiva por videoconferência? Tem previsão, né? O CPC tem previsão quando trata do depoimento pessoal, quando trata da testemunha, mas o CPC interpretado no seu conjunto, na sua principiologia, esses dispositivos foram idealizados para facilitar o acesso à justiça. Quando a testemunha está enferma, quando ela está em outro país, quando ela está em local muito distante. Então, a audiência por vídeo foi idealizada para isso, no próprio Código de Processo Penal, o réu está preso, a parte não consegue comparecer à audiência. Então, a audiência por videoconferência foi idealizada para facilitar o acesso, para que o processo possa ter as provas, para que o processo possa ter uma duração razoável e o contraditório efetivo. Não foi idealizado para um processo totalmente por videoconferência, porque nós enfrentamos hoje um procedimento em que o magistrado está num local, a secretária de audiência está em outro, o advogado está em outro, a parte está em outro local. Então, nós temos essas questões que não estão disciplinadas no procedimento legal. Agora, nesse momento, é positivo fazer audiência? Sem dúvida que é positivo. É importante. O processo de trabalho é um processo de partes, é um processo de audiência. É muito importante conversar com os advogados, é muito importante tentar a conciliação, é muito importante sanear o processo. E, se as partes estiverem de acordo, principalmente os advogados, né, se eles estiverem de acordo, a audiência para a colheita de provas pode ser realizada. Evidentemente que tem que haver esse consenso dos advogados e, principalmente, de que forma a testemunha vai ser ouvida e o local onde ela vai ser ouvida. Eu tenho percebido, em São Paulo, muitas testemunhas sendo ouvidas no escritório do advogado, que me parece que não é a finalidade nesse momento, porque se a testemunha foi até o escritório, ela vai até o fórum. Então, quando se fala em oitiva de testemunha por videoconferência, é muito importante o local onde ela será ouvida, a forma que ela será ouvida, a própria espontaneidade do depoimento, porque muitas vezes a testemunha sendo ouvida numa sala de diretoria ou sendo ouvida na rua, né? Já fiz audiência que o reclamante estava dentro do carro, no trânsito, ouvindo rádio, e a gente ouvia a música e ele ao mesmo tempo, né? Enfim, o local é sempre muito importante e tudo isso não está regulamentado na lei, né? Então depende muito da cooperação, depende muito da cooperação dos advogados, da boa-fé e, principalmente, da paciência, da tolerância, né? Nós estamos num momento em que a paciência e a tolerância têm sido muito importantes, até porque o nosso sistema ainda de audiências é muito rudimentar, cada parte acessa um aparelho diferente, com um sinal diferente, e muitas vezes um some, outro volta, um fala, um não ouve. Então, é uma situação que depende muito da cooperação e da paciência. Por outro lado, os advogados são os senhores do processo, né? E aí que a videoconferência ela tem dado um ingrediente diferente nas audiências, porque as audiências presenciais elas têm um conteúdo muito autoritário, né?
um sistema presidencialista, um sistema com uma liturgia muito rígida, né? E as audiências por vídeo quebram um pouco isso, né? Quebram essa noção do magistrado num local mais alto, quebram a posição da parte, a posição da testemunha, enfim, há um sistema aí de um processo menos autoritário e mais compartilhado. Isso nós temos observado aí nessas audiências. Também os advogados têm e podem pactuar os chamados negócios processuais, embora no processo do trabalho isso ainda seja algo que tem uma resistência muito grande, mas os advogados podem assumir o controle do processo, podem, de comum acordo, postular de não fazer audiência por vídeo, isso é perfeitamente possível, né? E aí os advogados são os senhores do processo. Eu tenho percebido que essas audiências em que o magistrado força para fazer por vídeo, força a realização sob protesto, enfim, essas audiências fatalmente vão ser anuladas daqui a um tempo, porque o processo ele tem que ser previsível, tem que ser justo, tem que ser equilibrado, tem que ter paridade de armas e, principalmente, como diziam os nossos professores aqui em São Paulo, igualdade de oportunidades, porque a partir do momento que se impõe um procedimento em que não há segurança quanto à notificação de partes, quanto à tecnologia, quanto à possibilidade de acesso, a partir do momento que se impõe um procedimento obrigatório violando essas garantias, principalmente as garantias constitucionais, isso não é processo. Isso pode ser outra coisa, mas processo não é. Processo, ele tem as suas garantias, é por isso que a justiça demora um pouco mais, porque é necessário que existam as garantias, principalmente a imparcialidade e a igualdade de oportunidades. É por isso que o processo demora um pouco mais, porque as partes têm as suas prerrogativas e todas as suas garantias. A partir do momento que nós temos um procedimento somente para impulsionar o processo e colher as provas a qualquer custo, nós não estamos falando de processo, nós estamos falando de um sistema aí de resolução de processo. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos e estudamos esse tema. Esse tema necessariamente tem que passar pelas garantias processuais. Ah, mas a testemunha é a mesma coisa, ouvir por vídeo, a testemunha só muda o sistema, né? Não é a mesma coisa, né? Evidentemente que tudo vai ser aperfeiçoado, vai chegar um momento em que, se é que vai chegar um momento que nós vamos ter uma tecnologia muito aperfeiçoada e que nós vamos ter certeza das coisas e vamos ter um acesso muito grande. Agora, sem dúvida que há aspectos positivos também nessas audiências, sem dúvida, né? Os congestionamentos, principalmente as grandes capitais, São Paulo, muitas vezes se pede um tempo imenso para se deslocar até o fórum, o atraso na sala de espera, o tempo que se pede, e muitas vezes se pede um tempo grande e a audiência não acontece. Então, a audiência por vídeo tem aspectos positivos e, nesse momento, muitos processos estão sendo impulsionados, muitas conciliações estão sendo feitas, muita coisa tem sido resolvida e esse sistema de audiências ele tende a permanecer, sem dúvida que tende a permanecer. Nos tribunais, a partir do 2º grau, isso é muito mais tranquilo, né? Fazer uma sustentação oral por vídeo. Eu não sei o que o advogado pensa, né, sobre uma sustentação virtual. Sem dúvida que isso é mais fácil, mas a sustentação presencial é diferente, mas
Muitas vezes o advogado não poderia fazer uma sustentação oral no TST, porque isso é muito caro, o deslocamento é quase inviável, e agora ele pode fazer a sustentação por vídeo, e sem dúvida que isso é positivo, a tecnologia é positiva, a tecnologia propicia acessibilidade, mas temos que tomar sempre muito cuidado, né? Muito cuidado com se querer tocar o processo a qualquer custo e não observar as garantias processuais. Isso é muito importante quando se fala nesse tema. E, até de certo modo, talvez depois da pandemia, esse procedimento de apresentar a defesa antes, o reclamante se manifestar, já ir para a audiência com o processo conhecido, talvez isso permaneça, porque nós temos observado que, numa audiência unipresencial, o reclamante abria a contestação naquele momento da audiência e ter que se inteirar do processo, ter que organizar sua estratégia probatória, isso é muito prejudicial, isso é muito dificultoso. Então, talvez a tendência seja apresentar a defesa antes, as partes se manifestarem e já ir para a audiência com o processo conhecido, com o processo já bem delineado. Isso facilita os trabalhos, isso facilita até mesmo uma conciliação, embora sempre vamos ter aspectos negativos também. Essas audiências vão permanecer? Não sei, né? Vai depender muito de como as coisas vão caminhar. Que esse sistema vai ficar acessível e que isso vai poder ser acessado, sem dúvida, né? Mas estamos observando também que as audiências de colheita de prova não funcionaram como se imaginava, né? A colheita de prova por vídeo não teve a eficácia que se imaginava e dificilmente alguém concorda em fazer audiência de instrução por videoconferência. Agora, já encerrando aqui, né, até porque o tempo é curto, né? O tempo é curto. Audiência por vídeo significa acesso à justiça. Também significa falta de acesso à justiça. Tudo depende de alguns fatores. Tudo depende de uma tecnologia adequada, tudo depende de igualdade de oportunidades, tudo depende da confiança das partes, tudo depende do contraditório ser observado e que o processo assegure as suas promessas de justiça e igualdade. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala, né? Já não sei nem quanto tempo eu falei, mas eu vou encerrar aqui, era só algumas observações e alguns ingredientes aí, e agradeço aí todos pela atenção. Doutor Mauro, muitíssimo obrigado desde já. E só lhe dar um panorama aqui de Santa Catarina. E antes disso, fiquei muito feliz com a sua visão sobre a possibilidade de instrução do processo e a consequência de uma instrução quando as partes e respectivos procuradores não o desejam. Isso tem acontecido em Santa Catarina, em poucos casos, mas em alguns casos, de partes se manifestarem contrariamente à realização da audiência de instrução, a petição conjunta, e mesmo assim a audiência ter sido mantida. Poucas varas, aqui das 61 varas que nós temos em Santa Catarina, mas isso tem acontecido. E aí a doutora Rosemary, que vai falar agora na sequência, ela é minha colega na Central de Apoio à Advocacia, que foi criada pela OAB justamente para servir como um apoio àquele advogado que tem receio na realização da audiência de instrução e quer saber como fazer ou quer mesmo uma orientação de como ele pode chegar ao juiz e questionar ou pedir a não realização desse ato processual. A doutora Rosemary vai falar sobre um outro aspecto bastante pontuado na sua fala, doutor Mauro, que são os riscos, né, da validade, os riscos do negócio jurídico, os riscos dessa audiência de instrução em função de toda a possibilidade que essa nova tecnologia traz, né, desde acesso à testemunha, ter acesso ao depoimento, ou acesso
da parte algum conteúdo do processo, a testemunho diga o conteúdo do processo. A doutora Rosemary fez um estudo sobre essa questão dos riscos da boa-fé processual nessas audiências de instrução telepresenciais. A doutora Rosemary é professora, já falei que ela é minha colega na Comissão de Direito do Trabalho e no Grupo de Apoio à Advocacia Trabalhista, é conselheira estadual da OAB, professora, como já falei, mestre pela Univale. Doutora Rosemary, muito boa tarde, boa noite também, e, por favor, a doutora tem 20 minutos para a exposição. Um abraço. Obrigada, doutor Gustavo. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse momento lindo de discussões acerca de matérias afetas ao nosso direito do trabalho, afetas à advocacia trabalhista. Inicialmente, eu quero agradecer a confiança depositada no meu nome para dividir a discussão desse painel com nomes tão respeitáveis do cenário jurídico trabalhista. E eu faço dirigindo-me às pessoas dos professores Pedro Miranda e Marcos Vinícius, que têm realizado, como já mencionado, um trabalho incrível junto à Escola Superior de Advocacia, né? A bem da verdade, talvez a minha fala não fique tão distante da fala do Dr. Mauro Schiavi, justamente porque esta problemática ela acaba implicando na preocupação tanto da magistratura quanto da advocacia. É fato que desde o ano de 2017 a advocacia trabalhista vem passando por uma avalanche significativa de alterações legislativas, tendo que se reinventar para bem exercer o seu papel. A pandemia, nesse cenário, nesse contexto, a bem da verdade, eu entendo que veio incrementar os desafios já tão presentes e acabou nos impondo um ritmo ainda mais acelerado de estudos, acirrando ainda mais aquilo que se espera de um operador do direito, que é justamente a sensibilidade no trato com as matérias que dizem respeito ao jurisdicionado, né? E é bom lembrar que, enquanto advogados, quando nós prestamos o compromisso, nós expressamente referimos que defenderíamos a Constituição. E no cenário de defesa da Constituição, encontram-se princípios que nos são tão caros e que estão intimamente relacionados com a temática que hoje nós estamos discutindo, que é justamente, como o doutor Mauro trouxe, né, a observância do devido processo legal, a observância e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Entendo eu que toda vez que nós ventilamos uma nova forma de buscar o exercer a advocacia, de buscar a aplicação do direito, inevitavelmente nós teremos que parar e repensar o nosso papel e, em hipótese alguma, nós poderemos flertar com a relativização destes princípios que nos são tão caros e que não existem à toa. Existe uma razão de ser. Bom, quando nós refletimos sobre a realização ou não dessas audiências virtuais, nós precisamos fazer este filtro, né, de garantia do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Na realidade, o que nós temos observado, que também o doutor Mauro mencionou, e que nos causa muita inquietação enquanto advogados, é que concomitantemente nós temos nos deparado com vários e diferentes códigos de processo do trabalho. Cada TRT tem o seu, cada vara do trabalho tem o seu, e neste contexto, o que acontece? A insegurança jurídica, ela fica dançando em cima dessa situação. E quem efetivamente vai arcar com o reflexo dessa questão é quem, ou que deveria ser
o protagonista, que deveria ser o centro de toda essa discussão, que é justamente o jurisdicionado. E nesse contexto me preocupa muito, porque gradativamente nós temos observado que, ao invés do direito formal servir ao direito material, nós estamos vendo que no centro da discussão nós acabamos colocando o direito formal, porque justamente ele está deixando vulnerável a situação de instrução processual. Por que eu faço essa introdução? Porque não é tão simplório se decidir no sentido de fazer ou não fazer uma audiência de instrução. Porque nós precisamos observar que existe um cenário que, em cada caso concreto, deve ser observado, deve ser analisado. E nós temos ouvido, por óbvio que não é a maioria, mas nós temos ouvido com uma certa frequência uma crítica colocada à advocacia como se nós tivéssemos uma injustificável resistência, por vezes, em acatarmos, em aceitarmos a realização de uma audiência de instrução. E nós sabemos que não é bem assim, né? Entendo eu que o momento, como eu disse, é um momento de nós efetivamente pararmos e refletirmos enquanto operadores do direito, que, a bem da verdade, assim, essa discussão, por vezes, acaba causando uma impressão de que a advocacia está de um lado e o Poder Judiciário está do lado contrário, quando, a bem da verdade, isso jamais poderia ocorrer e jamais poderá ocorrer, porque a advocacia não é um fim em si mesmo, a magistratura e o Poder Judiciário não são fins em si mesmo. Todos nós devemos servir, né, efetivamente a nossa responsabilidade constitucional de fazer servir, de fazer valer, de levar, né, efetivamente a justiça. Muito bem. Também no cenário que o doutor Mauro menciona, nós temos, enquanto advogados, um compromisso com o tempo razoável do processo, né? E nesse sentido, penso que na análise do caso concreto, nós vamos ponderar. Hoje, inclusive, eu fiz uma audiência de instrução. Naquele caso em específico, o que acontece? Eu ponderei, eu analisei, era uma instrução relativamente simples, eu conversei com o meu cliente no sentido de expor e verificar se haveria um cenário de instrumentos tecnológicos que possibilitariam a realização dessa audiência, se as partes e as testemunhas estavam confortáveis e nós fizemos a audiência. Mas, repito, é uma questão de analisar o caso concreto. No caso em específico, quando a gente fala de outiva de testemunhas, é uma situação muito preocupante. Da mesma forma, entendo, e quiçá houvesse efetivamente esta situação como regra sem exceção, que quando existe por parte do advogado a manifestação no sentido de entender que aquele caso em específico, a instrução é complexa, a matéria probatória é muito elastecida, as partes não estão confortáveis, ou a testemunha não está confortável, porque o que acontece? Nós temos ciência, nós temos conhecimento, enquanto operadores do direito, e tem testemunha que não dorme na noite que antecede a colheita do seu depoimento. E, neste caso, nós estamos falando de uma testemunha que vai ficar extremamente, há uma probabilidade muito grande de ela ficar extremamente nervosa. E aí vai a sensibilidade do magistrado em conduzir o depoimento dessa testemunha. E me parece, eu tenho cá as minhas reservas, que pela via virtual efetivamente se consiga ter essa percepção, né, do cenário da testemunha que está muito nervosa, da testemunha
que está se sentindo angustiada na realização dessa audiência. Eu já tive audiência de instrução, foi o meu recorde, de 6 horas e 30 minutos contínuos. Como nós vamos fazer uma audiência virtual? Por quê? Porque a matéria era complexa. Então, gostaria, de fato, que não tivéssemos exceção no sentido de que quando o advogado, de forma muito responsável, analisa o caso concreto e chega até o magistrado para dizer: Excelência, neste caso, nós não concordamos com a audiência instrutória pela via virtual, que houvesse também, neste caso, a prática do princípio da boa-fé, que esse princípio da boa-fé também seja utilizado em prol do advogado, tá? E, bom, outra questão, e eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem é a frase, mas ela não é minha, mas que me chamou bastante atenção, e eu deveria ter anotado, porque eu fico usando uma frase que não é minha sem indicar o seu autor, mas que dizia que nós não podemos fazer laboratório com a vida ou com o direito das pessoas. E é o que está se propondo neste momento, né? De vez em quando, vez ou outra, de vez em quando é coisa do Paraná, tá? Vez ou outra, o que nós observamos? Nós observamos que está havendo uma resistência muito grande da advocacia, que a audiência virtual é uma beleza, tudo acontece de forma linda e maravilhosa. E daí, o que eu observo? Que aquele princípio que por vezes, ou por muitas vezes, é utilizado para mantença de sentenças, quando há recurso, o princípio da imediatidade, de repente, parece que ele evaporou, ele desapareceu, né? E esse princípio da imediatidade da colheita das provas se baseia basicamente o quê? Na máxima que nós sabemos que a comunicação, ela é, se eu não estou equivocada, tem um percentual, mas agora eu não vou lembrar, mas ela é em torno de 50% a 55% não verbal, né? Não verbal. E como é que nós vamos identificar esta comunicação, esse corpo que fala? Me parece que na audiência virtual há um comprometimento. Outra situação, e aqui eu chego então no ponto que o doutor Gustavo referiu, outra situação que nós não podemos desprezar é que existem riscos muito sérios de se atacar o sistema das audiências virtuais. Ou seja, o sistema não é seguro. O sistema é vulnerável. E a primeira vez que eu vi a simulação acerca dos riscos que nós estamos expostos de vulnerabilidade do sistema, e essa vulnerabilidade do sistema acaba afetando diretamente o quê? Princípios que nos são muito caros. Então, nós temos dispositivos, programas que permitem o acesso remoto da máquina que está logada, por exemplo, na audiência. Então, uma audiência que está acontecendo num determinado lugar, existem programas que possibilitam que alguém acesse de um outro local esta página, este link onde a audiência está acontecendo. E este programa permite, inclusive, que quem está logado passe a escrever na tela daquela pessoa, daquela parte da testemunha que está fazendo a audiência. Ou seja, eu estou aqui prestando o meu depoimento, se fosse eu uma testemunha, e na tela do meu computador, no meu ângulo de visão, está o quê? A colinha, a cópia, os apontamentos que eu devo referir. E, ao mesmo tempo, o fato desta audiência estar sendo transmitida num outro espaço permite, por exemplo,
que quem for prestar o depoimento a posteriori esteja preparado para responder os questionamentos de tal forma que aquela situação de incomunicabilidade das partes e das testemunhas simplesmente se esvai. Porque qual é a finalidade? A finalidade da incomunicabilidade é justamente o quê? Não possibilitar que uma parte tenha conhecimento do depoimento da outra, né? E nós sabemos o quanto nós podemos nos preparar se nós podemos antecipar o direcionamento, a fala da audiência que está acontecendo, né? Então, eu verifiquei, e eu confesso, quase analfabeta tecnológica, né? Mas eu verifiquei que não é tão difícil. Eu fui mexer na internet e vi que nós temos programas, o TeamViewer, OBS Studio, que me permitem ter essa... E tem mais. Se eu tiver dificuldade, não se preocupe, tem tutorial na internet. E mais, a única situação que eu achei bacana disso tudo é que são programas acessíveis a todos. Pequenos e grandes empresas, pequenas e grandes escritórios, ou seja, a possibilidade de fraudar a audiência virtual me parece bastante democrática, né? Então, na realidade, né, se a gente fosse observar, pelo menos isso, né? Todos temos, é acessível a todos. Além disso, o que a gente precisa observar é que existem softwares que permitem, por exemplo, simular que a internet está instável. Então, congela a imagem, dá uma travada, de tal forma que poderá ocorrer um momento no qual a internet caiu a internet. Caiu porque efetivamente nós tivemos um problema ou caiu do tipo foi derrubado? Por que se faria isso? Talvez o cenário não está muito favorável, talvez haja uma necessidade de reorganização da linha da instrução. O que eu quero com isso referir? É que nós estamos falando, e na realidade assim, e nem precisa de tudo isso. Hoje eu disse que eu fiz uma audiência de instrução. Pois bem, eu vou lhes confessar que hoje, fazendo essa audiência de instrução, eu verifiquei que facilmente eu poderia conversar com quem eu quisesse via WhatsApp. Ou seja, assim como eu poderia fazer isso, qualquer das partes poderia fazer isso. Ou seja, se eu tenho depoimento de uma testemunha da parte autora, enquanto parte ré, ou enquanto, enfim, interessado, né, nesse processo, eu posso encaminhar as informações pelo WhatsApp. E vejam, não é possível, como regra, se identificar que isso está acontecendo. Ou seja, nós não temos instrumentos tecnológicos que detectem essas situações que nos deixam absolutamente vulneráveis. Ou seja, a questão é, infelizmente, o princípio da boa-fé não vai resolver todas essas questões. Infelizmente, nós não vivemos no mundo de Alice. Ou seja, nós precisamos ter sensibilidade para nos defrontarmos com estes problemas. E alguém poderia dizer, poxa, mas a tua visão é pessimista e catastrófica e você está sendo resistente a uma situação que vai implicar em acesso à justiça. Mas vamos falar em efetivo acesso à justiça, não acesso à justiça formal. E veja, eu acho que eu não estou sendo catastrófica, é uma questão de prudência e de exercício da alteridade neste momento. Então, eu te pergunto, se fosse teu o processo, é isso que a gente tem que pensar. Se o processo fosse teu, você concordaria em correr esse risco? Você pagaria para ver? Penso eu que se nós tivermos 50 audiências que transcorreram dentro da normalidade, e se tivermos apenas uma, na qual o emprego
da audiência virtual acabou interferindo no sucesso e no insucesso desta ação, eu penso que não terá valido a pena. Então, eu encerro a minha fala, o meu tempo acho que já se esgotou. Agradeço imensamente, doutor Gustavo, e lhe devolvo a palavra. Rosemary, muitíssimo obrigado. Parabéns pela fala, pela sacudida que tu desse na gente com essas informações. E o cenário não é fácil. E dentro desse cenário, aproveitando todas essas problemáticas que tu nos trouxe, Rosemary, eu já vou passar a palavra para o doutor Alex Sarkis, ou Sarkis. Doutor Alex, me desculpe, me corrija oportunamente. O doutor Alex, ele é advogado, conselheiro federal pela OAB de Rondônia e é procurador nacional de defesa das prerrogativas. E o doutor Alex, ele vai nos dar uma perspectiva mais ampla em termos territoriais de como que essa problemática da realização de audiências, obviamente, principalmente aqui falando de audiências de instrução, né, há uma tranquilidade muito grande em relação às audiências iniciais, audiências de conciliação, mas o problema mesmo tem se manifestado principalmente nas audiências de instrução. E aí a gente tem a questão da tecnologia, como tu bem falaste, Rosemary, temos também a questão aí da prerrogativa da advocacia, que por vezes, nesse tipo de ato, pode vir a sofrer algum tipo de prejuízo, né? E o doutor Alex, à frente aí da comissão e no Conselho Federal, tem essa visão nacional acerca desse problema. Doutor Alex, seja bem-vindo ao nosso debate. O doutor tem 20 minutos para a exposição. Um abraço. Um abraço a você, Gustavo Guimarães. Eu queria cumprimentar aqui o nosso querido Mauro Schiavi, doutor representante da magistratura brasileira nesse instante, a doutora Rosemary Farina, doutor Rafael Maia e, mais uma vez, você, Gustavo. Deixo aqui meu efusivo abraço ao nosso querido Rafael Horn, nosso presidente da seccional. Aliás, eu preciso testemunhar, antes de qualquer coisa aqui, o brilhante trabalho desempenhado à frente da seccional Santa Catarina, trabalho realizado pelo presidente Rafael. Aliás, é bom que a advocacia catarinense tenha noção da liderança do Rafael Horn à frente da advocacia brasileira. Rafael se tornou verdadeiramente um dos grandes faróis da advocacia brasileira, um dos grandes líderes da OAB nacional, com contribuições, com um trabalho indelével em prol da advocacia e da sociedade brasileira. Portanto, a exemplo do nosso querido Rafael, nós temos aí Sandra Krieger e tantos outros conselheiros federais, não só dessa gestão, mas historicamente, a OAB Santa Catarina sempre contribuiu de forma marcante e decisiva em todas as conquistas, em todos os avanços da advocacia brasileira, sempre ressaltando que essas conquistas e que esses avanços são direcionadas em um primeiro instante à advocacia, mas refletem sobremaneira no dia a dia do cidadão brasileiro. Portanto, conquista da advocacia, pleitos da advocacia não são privilégios mesquinhos classistas, elas visam o fortalecimento da democracia, o fortalecimento do Estado democrático de direito, o fortalecimento, ao final de tudo, da cidadania. Isso é importante a gente sempre destacar, principalmente quando falamos de um tema tão atual quanto surpreendente quanto esse, que é a realização de audiências por videoconferência. Doutora Rosemary, quem diria que nós estaríamos agora, se nós voltássemos atrás aí, há um ano,
né? O final do ano passado, no Réveillon, quem diria que nós estaríamos agora conversando aqui, né? Não que não tivéssemos disponíveis as ferramentas, elas quase sempre estiveram ao nosso alcance, mas essa doença desmoralizante para a humanidade trouxe algumas revoluções, algumas necessidades. O ser humano, com a sua vibrante capacidade de adaptação, acabou beliscando azulejo, como a gente costuma dizer aqui em Rondônia, né? Se virando nos 30. E cá estamos conversando entre Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, trocando experiências, e tudo isso impulsionado por esse momento de extrema dificuldade que a humanidade passa. É claro que todas essas ferramentas, todos esses desafios, todas essas questões nos impõem também uma série de responsabilidades. E eu acho que são responsabilidades que devem ser compartilhadas por todos os entes, por todos os órgãos, por todas as instituições e, no âmbito jurídico processual, por todos os atores do processo. É uma preocupação que nós temos, a principal delas, que deve ser a manutenção do Estado de Direito e da democracia. Num panorama amplo, nós não podemos perder de vista e inverter os valores, ainda que, eventualmente, sejam convidativas, as justificativas para que a gente passe a carroça à frente dos bois. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, na advocacia, eu não sei o cenário de São Paulo, de Santa Catarina, mas em Rondônia, nós tivemos aqui uma dificuldade muito grande, por exemplo, o que hoje é uma grande virtude, mas nós tivemos uma dificuldade muito grande com a implementação do processo judicial eletrônico. Por quê? Primeiro, porque nós dormimos analógicos e acordamos digitais, né? Então, nós não tivemos tempo de amadurecer, de nos aprimorarmos do ponto de vista tecnológico, inclusive. É uma revolução que foi diferente. Nós tivemos algumas revoluções. Antigamente, as petições eram manuscritas, né? E aí nós tivemos a revolução da máquina de escrever, e daí nós passamos para as impressoras, que é o computador, o 386, lá era um negócio fantástico, que você podia errar a digitação e apagar na tela ali mesmo, não precisava arrancar a folha e colocar outra, né? E aí, de repente, nós criamos a virtualização do processo. E eu não estou falando da virtualização dos atos solenes, que são as audiências, dos processos propriamente ditos. E isso causou um alvoroço muito grande, mas, acima do alvoroço, causou uma dificuldade muito grande. E aqui eu faço uma crítica construtiva, mas muito veemente, para as instituições, em especial o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem uma dificuldade, eu não sei qual é a mítica dessa dificuldade, mas tem uma dificuldade muito grande de conversar com a advocacia. Eu imagino que em Santa Catarina deva haver essa dificuldade, porque hoje na Procuradoria Nacional a gente tem contato com as dificuldades, mas isso não é entre aspas, um privilégio de Santa Catarina, nem um privilégio de Rondônia, onde eu desempenho minhas atividades, não é um privilégio de Brasília, onde eu também desempenho advocacia, não é um privilégio isolado de qualquer seccional. Isso aí é um problema que precisamos enfrentar, talvez até fazer meia-culpa, né, em que pese conheça, por exemplo, Rafael Horn, que é de fácil diálogo, entendimento, um cara sempre aberto e acessível, mas o fato é que o Poder Judiciário ele comete um grande equívoco de achar que sozinho, isoladamente, ele tem a capacidade, as condições
de construir soluções para as demandas judiciais ou até processuais. Veja que uma demanda judicial ela envolve vários atores. E se a gente democratizar a busca da solução para os problemas que enfrentamos, sejam problemas eletivos ou emergenciais, eu tenho certeza que nós não estaríamos aqui agora discutindo se a audiência virtual pode ou não pode ser feita com anuência ou sem anuência das partes, se a testemunha isso ou aquilo, ou se o escrivão não sei o quê, ou o oficial de justiça... Nós não estaríamos discutindo isso. Tem aquela máxima que fala que o combinado não sai caro. Agora, se eu tiver a grandeza, se eu tiver a nobreza de chamar os atores processuais, e eu envolvo aqui os serventuários de justiça, a advocacia, o Ministério Público, eventualmente as defensorias, a magistratura de primeiro, segundo, terceiro grau, e a gente democratizar esse debate, nós certamente aumentaremos e muito a nossa condição de construir soluções eficazes e que sejam pacíficas. Agora, eu não faço nenhum julgamento ao Poder Judiciário, eu lanço aqui apenas a ponderação. O porquê não? Por que não dessa construção coletiva de soluções? Sempre que a OAB deixa de ouvir as partes que são envolvidas em problemas, nós também diminuímos a nossa chance de acertar. A grande sorte, e eu digo a grande virtude da ordem, é que, normalmente, ela busca dialogar com os atores do problema para construir, através do diálogo, através de muita diplomacia, essas questões. E somente após esgotar essas possibilidades, a ordem, tradicionalmente, salvo algumas exceções, óbvio, ela busca os meios judiciais ou administrativos judiciais para poder recuperar um cenário que não concorde ou qualquer coisa nesse sentido. Entrando propriamente dito nessa questão das audiências virtuais, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho, que hoje Santa Catarina me parece encontrar alguma dificuldade, existe um procedimento, um PCA, um procedimento de controle administrativo. Vou colocar aqui até o número para vocês, é de número 3753, dígito 91. 3753, dígito 91. Vou pedir pela terceira vez. 3753, dígito 91, do Conselho Nacional de Justiça. Esse procedimento houve por bem fazer análise justamente desse tipo de dificuldade que impunha um juiz, se não me engano, de Salvador, para impondo a realização incondicional das audiências por videoconferência, ainda que, veja bem, ainda que as duas partes consensualmente manifestassem discordância ou relatassem qualquer dificuldade. Mas, vou mais além, o digno magistrado, além de ignorar as dificuldades relatadas pela advocacia, ainda impunha às partes que, eventualmente, não comparecessem ao ato. E mais, pasmem, que, eventualmente, estivessem no ato e que perdessem a sua conexão, impunham multa processual para esses envolvidos. Naturalmente, isso causou um desconforto muito grande na advocacia baiana, que instou a seccional da OAB Bahia e, junto com a Procuradoria,
acabou instando também o Conselho Nacional de Justiça para que pudesse fazer análise dessa questão administrativa, que acaba tendo repercussão de âmbito nacional, porque acaba esclarecendo uma situação para todos os tribunais do Brasil afora, criando, portanto, o primeiro precedente a esse respeito. E, nesse sentido, naturalmente, o Conselho Nacional de Justiça, através desse procedimento 3753, deixou muito clara, acabou reafirmando os preceitos da Recomendação 62, lá da Resolução 313 e 314 e da Portaria 61 do próprio CNJ, que estabelece, era para ser de forma inequívoca, mas acabou se entendendo de outra forma, que a audiência somente poderá prosseguir com a presença e a concordância das partes nela envolvidas, de seus advogados e procuradores, inclusive do MPT. Então, isso hoje não há a menor margem para discussão. Isso está definido nacionalmente. Isso aí é um voto proferido, inclusive, pelo conselheiro André Godin, que acabou por dirimir qualquer dificuldade, qualquer margem de interpretação. Nesse caso, ainda, o juiz se manifestou no processo, arguindo que o CNJ não teria competência para fazer essa análise, já que, se as partes estavam descontentes com o proceder dele, que as partes tinham as ferramentas recursais para se insurgir e que não era pela via administrativa que deveria ser feita a correção, eventual correção. Apesar de não ser parte nesse procedimento administrativo, o Tribunal Regional da Bahia também ingressou no feito como um terceiro interessado e também recebeu a mesma resposta do CNJ. A advocacia é quem dita se haverá ou se não haverá audiência. Então, é uma coisa que é importante ser dito. E a gente sempre frisa, isso não é sobreposição de classe sobre classe, sobreposição de isso ou daquilo, não é briga de egos, não é briga de nada. Na verdade, o que a advocacia quer? Justamente aquilo que, com muita propriedade, o querido Mauro Schiavi, a querida Rosimeire Farina resumiram em suas falas. O que nós perseguimos é segurança jurídica, é parcimônia. O momento é difícil, As ações de natureza trabalhista têm um caráter emergencial, alimentar? Tem. Mas há um contexto muito maior que nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Primeiro, a questão dos valores constitucionais propriamente dito. Não se transige com contraditório, não se transige com ampla defesa, não se transige com devido processo legal. Essas coisas são difíceis de ser compreendidas muitas vezes por algumas autoridades. Vejam que, num cenário muito maior, estão querendo fazer tribunal de júri pela via virtual, aqui só para ilustrar para vocês o tamanho do problema que nós estamos enfrentando nesse momento. Estão querendo fazer audiência de custódia virtual. Isso não existe. Então, nós temos um compromisso muito sério. A magistratura brasileira é muito comprometida. E eu até, muitas vezes, me compadeço
com nossos queridos briosos guerreiros magistrados brasileiros, que muitas vezes trabalham com muita dificuldade, com pouca estrutura. Mas, volto a falar, esses valores constitucionais republicanos, eles são indeclináveis. Então, para buscar a estabilização dessa situação, o CNJ já se posicionou dentro desse procedimento que eu acabei de passar para vocês. Tem um voto brilhante lá do conselheiro André Godinho, que eu recomendo a leitura, que vai dar para toda a advocacia catarinense brasileira subsídio para enfrentar qualquer dificuldade nesse cenário. Há outros, a exemplo da Bahia, a exemplo de Santa Catarina, outros tribunais esboçaram uma tendência a esse comportamento, mas tão logo reverberou os efeitos desse julgamento, me parece que houve um recuo e um entendimento de que somente com a concordância das partes é possível eu avançar nas audiências de instrução, em especial no âmbito da Justiça do Trabalho, para que a gente tenha uma lide segura, um processo equilibrado, um processo justo. Me foi colocado aqui, eu gostaria imensamente de continuar tratando desses assuntos. Prerrogativa é algo que a gente vive no sistema OAB há 20 anos, é algo que me seduz profundamente, mas o nosso tempo é reduzido. Nós ficamos extremamente felizes de compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência na Procuradoria Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal. Nos colocamos à disposição da advocacia catarinense, da advocacia brasileira. Estamos no Conselho Federal de portas abertas para vocês, para eventuais futuros convites. Vai ser uma honra voltar, ainda que virtualmente, a Santa Catarina, reafirmar as homenagens que fiz aqui a toda a bancada catarinense, especialmente ao meu querido presidente Rafael Horn, que, como eu disse, tem se tornado um grande farol da advocacia brasileira. Portanto, me despeço aqui, querido Gustavo Guimarães, dizendo a todos os advogados que é um momento de muita dificuldade e que o bom senso sempre deve nortear as relações, principalmente as relações institucionais, as relações entre advogado, as relações entre advogado, magistratura, e quando esse bom senso não for possível, quando esse diálogo não for possível, a estrutura orgânica da OAB está pronta para buscar o reequilíbrio, porque entendemos que, se não for dessa forma, nós estaremos vivenciando um processo desequilibrado. E então a OAB tem a sua missão institucional, nós estaremos prontos para buscar o reequilíbrio dessa relação processual e dignificar o exercício da advocacia em prol da cidadania. Muito obrigado a todos. Doutor Alex, muitíssimo obrigado. Eu vou passar as suas palavras para o presidente Rafael, uma palavra de muito carinho, de muita verdade, e nós estamos... A palavra bom senso, né, é a palavra do momento que nós esperamos aí, em todas as relações, né, sejam as jurídicas, sejam as sociais de maneira geral. Eu acho que nesse momento de pandemia, de isolamento e de um novo formato de relações, sejam elas virtuais, à distância, é a grande palavra, a palavra-chave para o bom andamento da sociedade no momento é o bom senso. Eu vou de pronto passar a palavra para o meu colega de advocacia aqui de Santa Catarina, o doutor Rafael Maia, que é conselheiro estadual da OAB aqui de Santa Catarina, professor e coordenador do curso de pós-graduação da Unifeb, mestrando pela Universidade Federal de Santa Catarina
O doutor Rafael vai nos trazer a perspectiva da preparação da advocacia para essa nova realidade virtual mais presente nesse novo cenário de audiências. Rafael, meu amigo, por favor, boa palavra. Um abraço. Muito obrigado, doutor Gustavo. Agradeço imensamente esse convite, a honra de estar aqui falando hoje. Serei bem breve nos meus cumprimentos, não porque quero ser deselegante, porque sei que os honrosos membros da ESA nos convidaram para falar para vocês, os advogados, né, que estão aqui de parabéns no mês da advocacia. Então, sei que eles ficarão mais felizes de eu dar mais conteúdo do que cumprimentos, porque sei também que o tempo é curto. Então, eu vou tentar, Gustavo, fazer uma fala um pouco mais pragmática, que certamente não será capaz de ofuscar, nem chegar perto do brilhantismo daqueles que me antecederam. Apenas um enfoque mais prático, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho dito, doutor Gustavo, é que uma das coisas que a pandemia tem nos mostrado é que a presença física ela pode ter sido supervalorizada em algumas situações, né? Que a gente entendia que era necessária a presença física. E a gente começou a ver que, em determinadas situações, não é tão ruim assim essa ausência física, embora síncrona, né, em tempo real. Bom, eu e a doutora Rosemary nós somos professores e a gente está dando aula assim, por esse modo virtual e estamos vendo uma série de vantagens nisso também. Audiências conciliatórias são muito mais vantajosas dessa forma, porque a gente consegue se livrar de uma série de infortúnios, né? Como o próprio doutor Mauro falou, o deslocamento mesmo, né? Nós aqui não moramos numa cidade do tamanho de São Paulo, mas nem por isso não sofremos com essa distância. Às vezes ficar aguardando uma audiência 1 hora na sala de espera, se não mais. Não que a gente talvez não tenha que aguardar pelo modo virtual, mas enquanto estamos no escritório, a gente pode ir resolvendo outros problemas. Então, tem uma série de vantagens assim, que eu consigo ver nesse tipo de comunicação em tempo real, entretanto, não presencialmente, não fisicamente juntos, né? Então, o maior problema das audiências me parece ser a colheita da prova, né? Isso que a gente extraiu aí, inclusive, da palavra dos que me antecederam. E a prova, que eu digo, testemunhal, depoimento pessoal das partes, né? Porque a prova pericial, enfim, não interfere tanto essa situação. E aí a gente vive o que eu chamo também, Gustavo, de paradoxo da prova testemunhal. Porque, assim, a gente tem 3 opções para isso, né? Uma seria, então vamos levar as testemunhas ao fórum, só elas ao fórum, reduzindo o risco, né, de contágio, e aí se garantindo que a colheita dessa prova não seria prejudicada, não estaria livre de vicissitudes. Mas isso seria até cruel com a testemunha, porque ela é a única pessoa no processo que não tem interesse nenhum e que não pode ter, né, interesse nenhum. Então, veja, a única pessoa sem interesse nenhum no processo, porque até o juiz algum interesse tem, porque é o trabalho dele, né? É aquela que teria que se arriscar. Sem falar nos servidores públicos, enfim, teriam que receber essa pessoa no fórum. Então, me parece que, diante dessa situação, fica complicado optar por essa via, né? Então, o autor e réu e os advogados diretamente interessados na causa ficam seguros, né, em suas casas e a testemunha, que não tem nada a ganhar com aquela ação, tem que arriscar não só a sua saúde, como inclusive da sua própria família. Então, me parece que essa opção fica complicada. A outra opção seria de ouvi-las em suas próprias casas, como o doutor Mauro, inclusive, sugeriu. O problema é que a gente vive no Brasil, e aí aqui, e o Brasil, eu digo, Santa Catarina, inclusive, a gente tem esse costume de achar que estamos livres de algumas mazelas que são presentes no Brasil e, na verdade, não estamos. Eventualmente, elas podem ser um pouco menores, mas elas ainda estão entre nós, que é o déficit cognitivo tecnológico. Então, muita gente pensa que, pelo brasileiro estar acostumado com Facebook, Twitter, eventualmente
Instagram, ele é um expert em tecnologia. E a gente começou a ver que nem nós somos. Muita gente que deve estar nos ouvindo agora passou muita dificuldade nas suas primeiras audiências, se ainda não passa, né? Então, imaginem vocês uma testemunha, especialmente testemunha do reclamante, que muitas vezes, né, tem um grau de escolaridade menor, né, a depender do tipo de trabalho. Eu aqui da região do Vale do Itajaí, a gente tem muita gente que trabalha no ramo têxtil, com uma média salarial baixa. Então, há muita dificuldade das pessoas acessarem, de conseguirem usar o microfone. Sabe, eu já vi a audiência do juiz pedir para a pessoa aproximar o seu documento de identidade da câmera para poder certificar que ela era mesmo. Ela não conseguiu, ela não entendeu uma coisa simples como aproximar um documento da câmera. Então, é muito complicado deixar que a testemunha fique sozinha em sua casa. Então, o que eu tenho visto, eu não sei se os doutores também, a maioria dos casos é das testemunhas irem ao escritório de advocacia, obviamente com todas as precauções necessárias do ponto de vista da saúde, né? E aí gera um outro problema que não só é de saúde, como esse problema da instrução da testemunha. Para mim, esse é o grande problema que a doutora Rosemary falou com o brilhantismo que lhe é peculiar. E a gente tem essa complicação. E aqui vai demandar do juiz uma atenção muito maior. Eu tenho um exemplo interessante que eu soube, que o juiz, em certa audiência, ele suspeitou alguma coisa estranha na tomada do depoimento. E ele solicitou para a parte que virasse a câmera para o ambiente todo, para ele ver que ambiente que era aquele, para ele se certificar se ali não teria alguma irregularidade. Por que, Gustavo? Na verdade, todas as ilegalidades continuam. Instruir testemunha continua sendo vedado. Não houve nenhuma modificação legislativa. O que houve foi a dificuldade da fiscalização da lei. E aí, da mesma forma que o advogado tem que se reinventar, o juiz tem que se reinventar também, e o advogado da parte contrária tem que cobrar o juiz disso para evitar que a parte contrária, enfim, faça alguma ilegalidade na colheita da prova. A gente sabe que, infelizmente, nem todos os profissionais são éticos, né? Enfim, infelizmente, nós não podemos viver no mundo da ilusão. Então, aí a necessidade de tentar estar atento e tentar, de algum modo, que a gente não sabe como, doutor Rosemary, é muito difícil, mas tentar desenvolver modos para tentar coibir. E aí, a importância daquilo que eu cobro há alguns anos já, Gustavo. Eu acho mesmo que o Instituto da Litigância de má-fé ele é subutilizado no direito brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Que acontecem muito mais atos de má-fé processuais do que multas são aplicadas. Então, eu acho que, no momento como esse, se um juiz perceber alguma situação dessa, ele deve aplicar multa por litigância de má-fé no valor máximo, no valor considerável, até para que sirva não só para aquele litigante, mas para os futuros. Eu costumo dizer que decisões em casos presentes não impactam apenas o comportamento daquelas partes, né? Isso é análise econômica do direito. Impacta o comportamento das partes em processos futuros, porque saberão daquela decisão, o advogado comentará com o seu colega, a parte também, e isso ecoa. E a gente sabe. E hoje, cada vez mais, né? Qualquer decisão assim, um pouco mais diferente acaba saindo aí em sites jurídicos, quando não em sites de notícia comum mesmo. Então, daí a importância de ser mais duro nesse momento, né? Quando conseguir coibir. Eventualmente, alguma coisa ou outra vai passar. E passava também, né, doutor Gustavo? A gente não pode dizer também que na audiência presencial não acontecesse ilegalidade, senão estaríamos sendo ingênuos, né? Claro que era mais fácil coibir.
Então, eu acho que a gente tem que tentar se adaptar de como coibir. E, por exemplo, esse exemplo de mandar que filme todo o ambiente é uma boa ideia, Então, não a única, obviamente, mas é uma boa ideia. E talvez seja um passo para a gente tentar desjudicializar a colheita da prova. Aí ficou uma ideia mais para o futuro, como outros sistemas jurídicos o são, né? Claro que, obviamente, respeitando todos os direitos processuais constitucionais, mas no Brasil a gente ainda tem muito essa visão paternalista do Estado, de ter que o Estado está sempre presente em todos os atos, porque não pensar para o futuro uma colheita de prova desjudicializada, né? Acho que pode ser um pontapé inicial para isso, porque não vejo que os advogados tenham menos capacidade de controlar ilegalidade do que juízes de direito. Né? Mas, enfim, isso aí é mais para frente. Né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer também, doutor Gustavo, é quanto à sustentação oral, que o doutor Mauro também comentou, que é muito cômodo, e ficou muito melhor. Eu sou advogado do interior. Né? Claro que não é tão longe da capital, a gente fica mais ou menos 1h30 de carro, de distância, não é tão longe assim. Mas é um inconveniente. Para você sustentar, você perde um dia de trabalho. Porque, claro, você nunca sabe qual é a ordem, quando você vai poder sustentar. Então, é muito comum que você saia de manhã e volte à noite. A gente não precisa mais fazer isso. Mas até a facilidade, ela traz problemas processuais, que é o que a gente chama em análise econômica do direito de tragédia dos comuns. O que acontece? Como é muito fácil, todo mundo sustenta, ou muita gente sustenta. Então, o número de sustentações aumentou assim, assustadoramente. Né? Uma sessão teríamos 30, hoje temos tranquilamente 70. E quem está aqui e advoga segundo grau já ficou até 9h30 da noite para sustentar. A doutora Rosemary fez assim com o dedinho. Isso vai ser comum, né? Porque quando você torna muito fácil o acesso, sem custo, e a perda ela é socializável entre todos, a tendência dominante é que você não se preocupe com a perda e só colha os lucros, né? Então, essa é sim, bem resumidamente, né? É a tragédia dos comuns. Por isso que, embora muito confortável para nós, os advogados, e até para os desembargadores, eu tenho dúvidas, sabe, doutor Gustavo, se a gente vai continuar com a sustentação oral dessa forma por esse motivo, por causa da facilidade que traz e o aumento no número de sustentações, o que eu acho uma pena. Deveria continuar, porque aí não tem problema nenhum sustentar virtualmente, né? Mas eu tenho essa suposição, e aqui eu estou sendo de novo pragmático, talvez até pessimista, porque eu não quero mentir para vocês. E a outra pergunta, que inclusive é a pergunta do nosso tema aqui hoje, que é: veio para ficar ou não veio para ficar? E aí eu tenho a tendência de achar que o conforto de quem toma essa decisão vai exercer um papel importante nessa decisão. Por isso, a importância da vigilância altiva da OAB, que é exercida com maestria pela nossa atual diretoria e pelo doutor Gustavo, né, que está sempre à frente, junto com o doutor Ricardo também, estão à frente aí de lutas memoráveis e históricas para a advocacia trabalhista de Santa Catarina, quiçá do Brasil. Então, por isso, a importância, porque o conforto de quem toma a decisão pesa na tomada de decisão. Eu faço aqui uma comparação que pode parecer que não tenha nenhuma relação, mas tem. Doutor Gustavo, eu estava corrigindo uma monografia, certa vez, de violência obstétrica, e na época eu não sabia nem que existia isso. Hoje eu acho um tema assim, interessantíssimo. E ali eu aprendi que a posição do parto da mulher, deitada na altura que ela fica, não foi tomada para o conforto da mulher, é para o conforto do médico. A melhor posição para o parto é outra completamente diferente. Só que
Por conveniência de quem toma a decisão, no caso médico, se utiliza, pelo menos tradicionalmente, aquela posição. Por isso que o conforto do magistrado, acredito que pese nessa decisão, e obviamente não estou falando que vai ser o único critério, óbvio que não, né? Não é isso, mas é um critério. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade, a importância da OAB levar as dificuldades que isso gera, e aí o doutor Alex foi perfeito. Quando a gente briga por prerrogativa, a gente não briga por direito do advogado, a gente briga em última instância pelo direito da parte, do jurisdicionado. E a gente tem que levar isso, como eu sei que a OAB leva, e de forma rotineira e constante, para que essa tomada de decisão considere todos os atores. Bom, eu já fui avisado aqui do tempo, então gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, especialmente os advogados, parabenizá-los novamente, e saibam que toda a diretoria da ESA trabalhou e ainda está trabalhando arduamente para oferecer para vocês o melhor evento possível, e a nós que aqui estamos hoje, é uma honra fazer parte desse momento histórico. Muito obrigado ao doutor Gustavo e a todos que aqui me antecederam. Um grande abraço. Rafael, muitíssimo obrigado. Sem o doutor aqui, face à proximidade. Doutora Rosemary, muitíssimo obrigado. Doutor Mauro, muitíssimo obrigado também pela sua participação, por ter aceitado o convite da OAB de Santa Catarina, da ESA e da CASC para a participação desse painel no mês da advocacia. Doutor Alex, meus parabéns inicialmente como defensor das nossas prerrogativas em âmbito federal. Muitíssimo obrigado pela sua participação também no nosso evento. Quero agradecer a todos que nos ouviram durante essa 1 hora e 30 minutos que aqui ficamos. Eu estou à frente de uma missão dada pela OAB de Santa Catarina e saio desse painel muito mais enriquecido para continuar ajudando a advocacia catarinense nessa missão aí, que é se deparar com a realização de audiências virtuais. Muitíssimo obrigado a todos. Vou me despedindo aqui porque o nosso tempo realmente acabou. Um abraço, uma boa semana a todos e tem mais eventos na sequência. Até mais.